estão presentes aqui, Nicole, Paulo, a todos os colaboradores aí da prefeitura também, ao nosso vereador Emerson, que também se faz presente, e de imediato já passamos, então, a palavra ao nosso querido secretário de Finanças, né, o dono do dinheiro, Fernando Alberton. Um prazer tê-lo aqui e é contigo agora a conversa, né, Fernando? A apresentação. Obrigado, Neca. Quero cumprimentar aqui os demais vereadores, colegas secretários, colegas servidores, assessores, né, e toda a comunidade que nos acompanha aqui na transmissão. Então, hoje, como dia 30, né, 30 de setembro, estamos fazendo a avaliação. Hoje não é 30 de setembro, estamos fazendo a avaliação das metas do segundo quadrimestre. Então, aqui a gente vai ver a execução orçamentária até agosto de 2025. Né? Então, hoje, vamos acompanhar os números de como está a execução das receitas e das despesas. Então, aqui, um pouquinho, né, do embasamento que fala a lei, que a gente sempre fala, né, da lei da responsabilidade fiscal versus o planejamento. Então, é onde a gente define, nessas apresentações, a gente acompanha os resultados nominal e primário, e o montante da dívida pública, né, para nós acompanharmos como está o resultado primário e nominal. Caso a gente constate aqui que as receitas não estão suportando as despesas, a gente pode chegar à conclusão de limitação de empenhos e movimentação financeira. Então, hoje nós são os períodos, né? Final de mês de maio, que a gente apura os primeiros 4 meses até abril, final de setembro, apurado até agosto, e em fevereiro que apura, então, o período até dezembro, o ano todo. Demonstrará a avaliação do cumprimento das metas, né? Os mínimos aqui constitucionais investido em saúde e educação, em audiência pública. Então, vamos aqui para as metas fiscais, o resultado primário, o resultado nominal. Começando pelo resultado primário, que é a capacidade do município honrar com a dívida, utilizando suas receitas próprias. Indica também se os níveis de gastos orçamentários estão compatíveis com a arrecadação. Iniciando aqui, então, pelas receitas primárias, né? Nós temos aqui a previsão atualizada e o que foi arrecadado até o período até agosto de 2025, de janeiro a agosto de 2025. Receitas correntes. Nós tínhamos uma previsão de 147 milhões, temos uma previsão de 147 milhões. Esse número aqui, a previsão ela é até dezembro, né? Dezembro. E nós estamos em agosto, nós executamos 98.441, 66% da meta, então, já está batida. Menos os rendimentos das aplicações, 2.894.000, nós tivemos de rendimento em aplicações financeiras no período. Receitas primárias correntes, então, corresponde a 95.547.000. As receitas de capital, nós temos 15.867.000 de previsão, executamos 3.125.000. Então, a receita primária de capital, né, descontando aqui a amortização de empréstimos, 3.040, fica 3.122.000, tendo um total aqui de receitas primárias de 98.670.000, 65% da previsão atualizada. Aqui, as despesas, então, dotação das despesas correntes. Nós temos dotação disponível de 142 milhões, nós utilizamos 83.253.000, juros e encargos da dívida, 1.476.000, despesas primárias correntes, fechou em 81.776.000. Despesas de capital, 20.357.000. Aqui a amortização da dívida, menos 1.669.099, despesas primárias de capital, 18.675.000, totalizando aqui as despesas primárias de 100.434.000,
nós temos uma dotação disponível de 186 milhões, então o que corresponde 53% já executado até agosto. Então, as receitas primárias, como a gente viu, a programação era de 150 milhões, foram realizados 98.670, e as despesas primárias, que são a programação, é de 186 milhões, foram executadas 100.434. Restos a pagar, que é a do exercício anterior, 3.653, tendo um resultado primário de 5.417. Então, como a gente pode ver aqui, a gente utilizou aqui 5.417 a mais em despesas do que a receita que aconteceu no período. O que a gente tem aqui? Como a gente está num ano, né, onde a receita deu uma regredida, e esse período agora do segundo semestre, ele vem a menor mesmo de receita, e agora novembro e dezembro sempre tem uma alavancagem na receita, ele está negativo dentro do período. Mas nós tínhamos lá um superávit do exercício anterior de 28.840, então foi daqui que a gente utilizou, né, dessa gordura que a gente fez lá no início, para passar esses períodos mais conturbados, sem precisar parar a obra, sem precisar ter impactos nos serviços realizados. Um resultado primário, então, de 23.422. Então, o resultado aqui de 5.417, pagamento de juros foram de 3.176 e amortização da dívida, né? Vamos elencar um pouquinho mais sobre as receitas aqui. A previsão era de 178 milhões, de capital 15.867, essa é a previsão. O realizado 123.322, a de capital 325, receitas intra-orçamentárias 11.580, as deduções 13.901, um total de 124.126. Aqui um pouquinho da nossa pizza, de como ela é, o que integra a nossa receita. Receitas tributárias representam 16%, contribuições 3%, patrimonial 8%, serviços 0,09%, as transferências correntes aqui 70% da nossa receita, receita de capital 2,52%, outras receitas 1,36%, receita intra-orçamentária 9,33% e as deduções 11,20%. Aqui, então, as receitas tributárias. Impostos, 22 milhões era a nossa previsão. Nós executamos 17.540. 4.859 representa o IPTU. ITBI contribuiu com 2.021. Imposto de renda, 4.759. ISS, 5.900.000. As taxas, 2.648. E as contribuições e melhorias, 235 mil. Então, o total de receitas tributárias, que a previsão era de 26.922, foram realizados 20.425. 75%, então, foram realizados até agosto. Aqui as receitas de contribuições previdenciárias e a iluminação pública, né? A previdenciária, a previsão atual era de 4.155.000, a realizado foi de 2.513, a iluminação pública 2.039.000, foram executados 1.306.000. As transferências correntes, né, transferências da União, a previsão é de 47.080.000, foram realizados 28.582.000. O FPM, que é uma das grandes receitas, 23.774.000. O ITR, que agora é o vencimento nesse mês de setembro, 51.435.000. Parte Fundo Especial do Petróleo, 585 é a previsão, foram realizados 428 milhões. Fundo Nacional da Saúde, 2.210.000.
FNDE 1.143.000. Fundeb, VAR aqui, que é o valor complementar, 384.000, foram realizados 103.000. Transferências do Fundo Nacional da Assistência Social, 108.000. Nós realizamos 83.062. E outras transferências da União, 752.000 era a previsão, realizamos 787. Aqui um pouco o comparativo, tá, do FPM de 2025 com o de 2024, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Em 2025, então, nós temos aqui até agosto 23.774.000, e no período anterior foram executados 21.945.000. Então, um aumento no período de 1.829.000, que representa 7% de crescimento. As transferências do Estado, né? Nós temos a programação de 63.537.000, realizamos 43.476.000. O ICMS, que é o nosso grande caro-chefe aqui da Receita, com uma programação de 56.567.000, nós temos um realizado de 37.885.000. IPVA 5.180.000, foram realizados 4.469.000. Cota parte de exportação 601.000, foram realizados 477. Cota parte da CID 17.363. Fundo Estadual da Saúde 831.000, foram realizados 487. Transferência de convênios 94.411. Transferências do Estado 44.752. Então, aqui um comparativo do ICMS. Em 2024, em agosto de 2024, nós tínhamos realizados 30.757.000. E agora, no mesmo período, estamos com 37.885.000. 7.127.000 a mais. Então, 23% de crescimento no ICMS. Aqui as transferências do Fundeb, né? Nós temos uma previsão de 21.609.000, foram realizados 14.594. Valores que saíram aqui do município e foram transferidos para o Fundeb foram de 13.042.000, né? Então nós tivemos um ganho no Fundeb de 1.552.000 do que foi transferido para o que retornou para o município. Receitas de capital, né? Nós temos uma programação de 15.803.000, foram executados 3.125, 871.000 que foi alienação de bens, amortização de empréstimos 3.040, transferência de capital 2.251. Abrindo um pouquinho da despesa. Despesas correntes, então, com o pessoal, né? Nós temos uma programação de despesas correntes de 166 milhões, foram liquidados 103.265 no período. Com pessoal e encargos sociais, 59.854, a programação é de 94.468 para o período. Juros e encargos da dívida, 1.476. Outras despesas correntes, 41.933. Despesa de capital, 20.987, a programação é de 48.810. Em investimentos, a programação é de 46.481, nós executamos no período 19.287. Amortização da dívida, 1.699. Despesa total, então, de 124.252 no período. Aqui um pouquinho da pizza, da representação da despesa, né? Com o pessoal, então, representa 48%, amortização de juros 3%, outras despesas correntes 34% e investimentos 16% do nosso orçamento. Aqui os principais, então, investimentos executados no período: aquisição de veículos leves,
151.300, aquisição de imóveis e equipamentos, 61.981. Essa é a parte do legislativo. A parte do executivo, aquisição de área para construção do centro administrativo, 8.377. Pavimentação, 4.238. Reaparelhamento da Secretaria de Obra, 233 mil. Iluminação pública, ampliação de rede de iluminação pública nas vias, 432 mil. Ampliação e reformas de escola de ensino fundamental, 587 mil. Ampliação das escolas de ensino infantil, 540 mil. Ampliação de vaga educacional infantil na creche, 72 mil. Construção do posto de saúde, 478 mil. Reformas em postos de saúde, 264 mil. Construção de unidades habitacionais, 1.174.000. Módulos sanitários, 55 mil. Aquisição de imóveis e equipamentos, 2.040.000. Um total de investimentos de 18.709.000. Então, aqui um resultado orçamentário. Esse aqui, nós temos a Previdência junto, o RPPS, e a Câmara, que entram junto aqui para formar o resultado orçamentário. Nós temos uma receita arrecadada de 124.126.000 e uma despesa liquidada de 124.252.000. Então, aqui um pequeno déficit de 126.355, quando considerar toda a máquina, Executivo, Legislativo e RPPS. Os limites de despesa com o pessoal. No Executivo, né, nós temos aqui o limite para emissão de alerta pelo TCE de 48%. Nós executamos, né, ele é comparado aqui para 12 meses, então você pega lá de setembro de 2024 até agosto de 2025. São 12 meses de execução. Foram executados 64.457.000, o que representa 44,34% da receita corrente liquidada no mesmo período. Então, a receita é de 145.358.000, considerada para esse cálculo. Legislativo, 2.234.000, o que representou 1,54% da receita. O limite do Legislativo é de 5,40%. Os mínimos constitucionais, educação e saúde, começando pela educação. A receita para calcular essa porcentagem foi de 83.787.000 e um mínimo de investimento é de 25%, foram executados 20.946.000, o que representou 31% da receita investido em ensino. Esse aqui seria os 25%, né? Tá, entendi. Então, aqui 20.946.000 era o que é o mínimo para aplicar. E o que foi aplicado foi de 26.503.000. R$ 31,63% em educação. Aqui nós temos um mínimo também no Fundeb, receita de Fundeb, que ela tem que ser investida em remuneração de profissionais do magistério. Então, nós tivemos uma receita de 13.769.000 com receita em Fundeb. A remuneração dos profissionais foi utilizado 11.795.000, o que deu um percentual de 80,12% da receita de Fundeb investido em remuneração dos profissionais. O limite aqui é 70%. 70%, então estamos executando 10% a mais do necessário. Ações da saúde. A receita para calcular essa porcentagem, conforme definido em lei, é de 82.355.000. O mínimo para aplicar de 15% seria 12.353.000. E o que nós executamos foi 18.357.000,
um percentual aplicado de 22,29% em ações para a saúde. Então, chegamos aqui no resultado nominal, variação níveis de endividamento, né, as metas fiscais. Então, o resultado nominal abaixo da linha, que é a composição da dívida consolidada. Saldo em 31/12/2024 era 18.693.000, em 30/08/2025, 16.993.000. Então, 1.699.000 valor a menos da dívida consolidada. As deduções aqui, né? 35.112.000, o saldo é de 31.544.000, baixou um pouquinho aqui. Disponibilidade de caixa, 37.980.000, nós tínhamos lá em 2024, final de 2024. Em 2025, agora como nós estamos executando, e os próximos meses a gente vai alavancar esse número aqui, a disponibilidade de caixa hoje é de 32.105.000, né? Então aqui a gente teve uma redução na disponibilidade. Restos a pagar de 2.867.000, aqui em 30/08/2025, 560.000. A dívida consolidada líquida, que era de 16.419.000, hoje é de 14.551.000. Receita corrente líquida, 137.129, hoje é de 137.080. Então, um resultado aqui da dívida de 10,62% a menor. Resultado nominal abaixo da linha. Então, nós temos 1.867.000, que é o resultado abaixo da linha. Aqui essa conta ela é inversa, né? Você faz aqui o valor da dívida menos a tua disponibilidade de caixa, ela dá um valor negativo, que seria o que você tem a mais em caixa, representando em cima da dívida, né? Então, esse valor de 14.551.000, nós temos a mais de disponibilidade de caixa bruto. Se fosse liquidar toda a dívida hoje, sobraria esse valor de 14.551.000. O RPPS, né? As receitas aqui previdenciárias. Contribuições de servidores, a programação é de 4.155.000, nós temos realizados 2.513. Receita patrimonial, 6.204.000. Nós temos realizado 7.447.000. Compensações previdenciárias, a programação era de 717.000, realizamos 1.342.000. Contribuição patronal atuarial aqui, a programação era de 19.648.000. Esse aqui é a programação até dezembro, né? Nós temos aqui até agosto realizado 11.580.000. Deduções, 776.000, realizamos 324. Total de receitas previdenciárias, que é de 29.950.000 até dezembro, nós já realizamos 22.559.000. Aqui as despesas, então, com a administração geral, a programação é 213.000, realizamos 147. Previdência social, a programação é de 23.846.000. Essa aqui, então, são aposentadorias, pensões e as compensações. Nós realizamos 15.689.000, 3 milhões em aposentadorias, pagamento de aposentadorias, em pensões 1.825.000 e em compensações previdenciárias 550.000, o que representa aqui um total de despesas previdenciárias de 15.837.000. A programação é de 30.630.000 até dezembro. Então, aqui a receita, né, do período 22.756.000, as despesas foram de 15.837.000, um resultado previdenciário positivo de 6.918.000. Repasse pagamentos de inativos e pensionistas do Poder Executivo, 196.928. Aportes de recursos para plano previdenciário, realizado no período. Disponibilidade do RPPS hoje, em agosto de 2025, é de 83 milhões
284, essa é a disponibilidade, agora em agosto de 2025, 30 de agosto. Então a gente chega aqui à conclusão. A gente viu lá que a gente acelerou um pouquinho mais, né? Mas é dentro do período, está dentro de uma normalidade. Utilizamos um pouco da nossa gordura. Quero convidar o prefeito. Quer fazer umas considerações finais, prefeito? Bom dia a todos. Obrigado, Fernando, pela apresentação. Elúcio, toda a nossa equipe lá da contabilidade, Miriam, pessoal que realmente faz com que a gente consiga enxergar os números mais claros, né? Vocês viram aqui que a gente está com se tu olhar o resultado final, isolado o número, né, de 5 milhões negativo no período. Isso é a gordura que a gente fez para os projetos que a gente queria executar. Então, isso faz parte do negócio. A gente economizou lá 37 milhões para que nossas obras continuassem andando. Tem muita coisa que fica de um ano para o outro, isso é importante, né? Por exemplo, a gente teve a liberação do posto de saúde da Jardim. É um recurso que tu tem programado lá, 3 milhões, mas ele não executa. Então, ele fica o resto a pagar e vem para o próximo ano. E quando você vê a obra acelerando, você faz o pagamento daquilo. Então, no período, ele acaba tendo essas divergências. Mas importantes são números que a gente destaca, os investimentos na saúde e na educação. Quem acompanha vê que todo ano a gente estabeleceu uma meta e nós esperamos agora que na saúde a gente consiga baixar esses números um pouco. Ali ele está trabalhando nisso junto com a equipe. E da educação, é claro que vai chegar um momento que também nós vamos ter um pouco de redução, mas a ideia não é essa, porque quando você para de investir em imobilizado, nós estamos construindo muito. Reformando escola, construindo escola, então isso demanda um recurso muito alto. Mas a ideia é que a gente possa, depois, quando terminada essa rodada de investimento em obra, que a gente possa aplicar mais ainda recursos na fonte, que é realmente direto na parte do ensino, já contando com tudo que está sendo feito, mas a intenção não é reduzir isso. Na saúde, eu imagino que nós vamos ter uma redução, até porque na semana passada o governo do estado lançou o SUS Gaúcho, na verdade. Os caras conseguem fazer marketing até com uma obrigação que tem que ser feita, né? Esse é um processo de longos anos que o Ministério Público de Contas do Estado vem colocando no governo do Estado, não só nesse atual governo, mas em governos passados já, porque eles não aplicavam o mínimo constitucional de 12%. Os municípios têm lá a sua obrigação de 15%, se aplicar 14,9% é penalizado. O Estado e a União nunca colocaram os recursos constitucionais na saúde. A União ainda se escapa muito porque joga para as emendas parlamentares, então ele dá o dinheiro para os deputados e fala, mas tem que gastar na saúde. E isso conta para eles, ponto, porque para nós, para os municípios, não é bom, porque ele vem muitas vezes travado o dinheiro. E o Estado não vinha aplicando esses 12%, e eles assinaram um TAC, um termo de ajustamento de conduta, com o MP do Estado, para que a partir de agora eles comecem a aplicar retroativo a 5 anos o que não foi investido na saúde. Então, por que nós estamos gastando muito na saúde? A nossa conta no Comage está absurda. Nós estamos gastando aí 300, 400 mil por mês em cirurgia, em exame, enfim, em todas as necessidades. A gente só não está pagando UTI ainda, porque as pessoas precisam, porque a gente não tem essa capacidade, não tem essa disponibilidade. Mas eu vou dar um exemplo para vocês, uma ressonância magnética, hoje, se tu for pelo SUS, ela está agendada para novembro de 2026. Então, as pessoas acabam batendo na porta do município e a gente tem que ir lá estender a mão para não deixar a pessoa um ano. Nós acabamos assumindo essas responsabilidades do Estado. Então, eu imagino que a receita, a despesa nossa com saúde, ela possa baixar um pouco agora, porque o Estado vai ter que começar a aplicar esses 12% constitucional, automaticamente vai reduzir a fila de exames, de consultas especializadas e até das cirurgias. Mas, no mais, a gente está com as contas em dia, graças a Deus a gente tem trabalhado com essa sistemática. A gente tem uma projeção de queda na arrecadação do ano que vem por algumas mudanças, tanto na questão da reforma tributária, novos entendimentos sobre os impostos de ICMS, de arrecadação, na faixa de 9%, é bastante. Espero que isso não se consolide, a gente trocou um recurso já e está tentando gestionar isso com a Receita Estadual, mas pode ser que aconteça essa redução de 9% na nossa arrecadação, porque não seria bom, né?
A gente tem também a dificuldade que as empresas estão passando, obviamente não estão arrecadando, menos imposto, o reflexo vai vir no próximo ano. Mas, no mais, a gente está com uma condição financeira saudável, digamos assim, que não compromete. É importante olhar, Fernanda, aquela questão da Previdência ali. Nós tivemos um superávit de 6 milhões no período. Só que se tu for olhar esse superávit, nós temos 80 milhões aplicado no fundo, 80 e poucos milhões. Se tu pegar ele 1%, em média, que isso deve dar mais, mas vamos falar aí 800, 900 mil por mês, com a Selic que está hoje. Na verdade, nós, entre a receita e a despesa, pode voltar lá no número final, lá, esse aí. Esse resultado previdenciário, ele não é nada mais do que a receita financeira. Olha aqui, é menos ainda. Ó. Nós arrecadamos no período em receita financeira 7 milhões e sobrou 6 milhões e pouco. Então, quer dizer, nós ainda tivemos, além do que ele gerou de caixa, e nós estamos falando de um período muito produtivo para quem tem fundo, porque é uma época de juro alto, né? Para vocês verem como nós temos essa discrepância, né? E quanto nós já gastamos de despesa financeira ali, de previdenciária, quase 16 milhões. Então, esse é o... Volta lá naquela outra lâmina lá, Fernando. Aí. Esse aqui. Esse aqui é a nossa alíquota especial. 11 milhões 580. Está dando em média 1 milhão e 400, 1 milhão e 500, 1 milhão e 600, depende do mês que nós estamos pagando de alíquota especial. Então, o dia que nós acabarmos, ele 58% da despesa ele representa, da despesa previdenciária. O dia que nós conseguimos consolidar isso aqui, imagina que lá no final do ano, se tu dividir isso aqui, 10 milhões de investimento e 10 milhões para o servidor, o quanto nós vamos ter de servidor alegre de obra acontecendo na cidade. Né? Esse é um ponto que nós precisamos buscar esse equilíbrio aqui, de uma forma rápida, né? Porque se tu pegar os nossos investimentos, eles são de 16 milhões, 18. Ele é menos que isso aqui. Tudo que está acontecendo no município, de investimento, escola, obra, tudo que vocês imaginarem, ele é menor do que nós estamos pagando hoje da alíquota especial para a Previdência. E ela lá, nós estamos lá onde os servidores têm lá 40 e poucos % da folha. Se nós tirarmos isso aqui da despesa de pessoal, a nossa folha vai para uns 35 por aí, 34, 35. Então, nós teremos capacidade de contratar mais pessoas para suprir a necessidade e teremos a capacidade também de elevar, né, o salário, que hoje é um dos salários mais baixos que tem, é do servidor público, que hoje nos impede porque nós temos essa condição aí de bater no teto. Mas, enfim, a gente está com uma condição razoável. 55%, 56% dos municípios do Brasil já estão no vermelho, não vão conseguir fechar as contas já nesse ano, sem contar o que vai vir ano que vem. Mas não é a nossa realidade. Graças a Deus a gente está muito bem gestionado, muito bem gerido, né, e com as metas fiscais batidas. Tá bom, pessoal? Obrigado, Fernando. Obrigado, prefeito. Obrigado quem nos acompanhou pelas redes sociais, os colegas aqui. E a gente fica à disposição para maiores dúvidas. Obrigado.